E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, já alerta, a gente vai continuar falando sobre política, você não precisa assistir se não for do seu interesse. Segundo, eu quero dizer que eu não tenho absolutamente nada a ganhar com esse vídeo, só tenho a perder. De verdade, eu não ganho absolutamente nada fazendo isso, eu só tenho a perder com isso. Eu só tenho que ler essas coisas mal criadas aqui que me caem no colo. Agora, eu acho importante, quando você se propõe a fazer um trabalho desse, que quando você se propõe a conversar dessa forma, que você não se enalteça somente com os likes de quem concorda com você. Eu acho que, assim, silenciar e parar somente naquelas pessoas que concordam com você, eu acho que não ajuda em nada. E é por isso que eu faço questão de fixar no topo pessoas que têm uma opinião contrária. Essa opinião ela é completamente contrária, eu não concordo com quase nada que o Vitor diz aqui, mas eu acho importante fixar isso para que vocês possam ler, para que vocês possam refletir. Vocês não têm que formar sua opinião somente naquilo que, baseado somente naquilo que eu digo. Vocês têm que escutar múltiplas opiniões para formarem a de vocês, e eu espero que a de vocês seja diferente da minha. Tudo bem? Eu não estou aqui para converter, eu estou aqui para fazer pensar. Ainda assim, tem algumas coisas que eu acho que merecem ser rebatidas e que merecem ser contestadas, porque é muito importante. O que eu ganho com isso? O que eu ganho brigando com o Marcos? Nada. Eu não estou brigando, não vou brigar com ele, mas eu vou contestá-lo. O que eu ganho com isso? Absolutamente nada. Daqui a pouco vai vir mensagens de despedida falando: tô saco cheio de seguir esse canal, eu tô vazando porque eu tava aqui por causa de BDO. E tudo bem, esse é um preço que eu tenho que pagar para manter essa autenticidade do canal. Agora sim, a gente precisa conversar um pouco sobre as coisas que o Marcos disse. Vamos lá. Marcos, o que você diz aqui? Comparar as falas do Jair Bolsonaro e da Dilma é no mínimo um mau caratismo. Você não tem vergonha? A respeito disso, eu quero mostrar para vocês uma reportagem do delegado Valdir. Veja que essa reportagem ela tem dois meses e o Valdir ele brigou com o Bolsonaro recentemente. Então agora o Valdir ele quer o Bolsonaro acabado. Só que assim 2 meses atrás, não. Ele estava aqui para defender o governo. Não sei até que ponto defender, mas essa, essa reportagem dele, ela seria destrutiva se as pessoas tivessem um pouco mais de discernimento, se as pessoas entendessem tudo o que ele quis dizer aqui. Eu vou dar recortes do recorte. Então, assim, você tem um programa de 1h16. Eles fizeram um recorte aqui de 15 minutos, onde basicamente o Valdir ele fala das questões estratégicas do governo Bolsonaro. E dentro desses 15 minutos eu vou assistir com vocês alguns trechos que eu considero importantes. Tudo bem? Porque o que você me disse aqui é que comparar as falas do Jair e da Dilma é no mínimo mau caratismo. Bem, vejamos. Shalom. Shalom. Claro. Ele tem uma matéria muito interessante hoje, ou na Folha Estado, não lembro qual jornal. Tem uma menção das estratégias políticas que o presidente tinha quando ele era deputado. Toda semana ele tinha que aparecer com uma notícia que criasse interesse. Uma polêmica. Então, ele não mudou. Ele vai, queira ou não queira, a imprensa, o povo brasileiro, os contrários, ele vai, nos 4 anos de mandato, ele vai agir da mesma forma. E ele jogou a isca e a imprensa comprou. E todo dia, aqui, qual o primeiro assunto? Bolsonaro. Então perceba, você pode achar que eu estou tirando de contexto, assista depois, o vídeo tá ali, vocês viram. O Bolsonaro, enquanto ele era deputado, ele descobriu sim o poder da mídia. E o que ele fez? Ele descobriu 2 pessoas que poderiam potencializar a sua visualização, que foram o... Meu Deus, aquele Big Brother lá, como que é o nome dele? Jean Willis, e a outra Maria do Rosário. Então, o Bolsonaro ele percebeu que assim a população brasileira tem aversão a pessoas como João Willis e a população brasileira tem aversão à loucura da Maria do Rosário, que só está lá porque ela encontra atrás dela uma grande quantidade de pessoas que se sentem representadas pelo discurso dela. O Bolsonaro ele percebeu que se ele ficasse trocando farpas o tempo inteiro, ele poderia atrair a atenção da mídia. Então, perceba que nunca foi antagonismo, nunca foi perseguição, sempre foi estratégia. Sempre foi estratégia. Pega todos os jornais hoje, Bolsonaro. Mas deputado, assim, eu lembro eu sou carioca. Então, assim, todo dia ele tinha que ir lá e causar uma polêmica. Todo dia ele tinha que ir lá e causar uma polêmica. Aí você fala, não, mas espera, a mídia sempre perseguiu ele sim. Ele sempre achou alguma coisa que pudesse fazer a mídia bater nele. E qual é a importância da mídia? E qual é o interesse da mídia? Porque, assim, ideologias geram votos, mas são interesses que geram políticas. E qual é o interesse da mídia? Qual é o interesse da mídia? É ser vista. Por quê? Porque ela precisa da propaganda
da visualização do anúncio para pagar os boletos dela. Se você é um youtuber que monetiza o seu canal e que depende de visualizações para ganhar uma grana, você vai ter o máximo de visualizações possíveis porque você precisa do máximo de pessoas assistindo propaganda. Para quê? Para você pagar os seus boletos. Então, a mídia, ela não podia falar das flores que estão, das margaridas que estão crescendo no quintal da Dona Rosa. Não, não pode. A mídia, ela não consegue atrair a sua atenção falando que um cachorrinho aqui, ele aprendeu a pular corda. Não é desse jeito que você vai atrair atenção. Quando você fala que o Bolsonaro ameaçou bater na Maria do Rosário, quando você fala que o Bolsonaro deu uma frase extremamente homofóbica, você vai lá correndo para ver o que é. Quando você descobre que tem um cara de cabelo azul falando mal de alguém, você vai assistir o canal do cara porque você gosta de ver o barraco acontecendo. A mídia, ela percebeu que o Bolsonaro era a garantia de visualização e começou a cobrir toda a barbaridade que ele falava. E o Bolsonaro percebeu que a mídia dava atenção para tudo que ele falava e começou a capitalizar em cima disso, e foi desse jeito que ele ficou famoso. E foi desse jeito que ele foi percebido por todo o país, e do qual aí uns 30% se sentiu representado pela fala dele e falou: é esse cara aí que eu quero como presidente. Uns 30%, porque o resto foi gente como eu, que ficou morrendo de medo de manter o PT, de ver o PT voltar para o governo, e falou: não, é melhor esse cara aí do que o PT, que já tem toda a estrutura, de maquinação do Estado nas suas mãos. Percebe? Então, dizer que o Bolsonaro ele é perseguido pela mídia é meio inocente. E dizer que a fala então, como que é? Dizer que comparar as falas do Jair com a Dilma é no mínimo mau caratismo. Você não tem vergonha? Eu não digo que o teor das mensagens ele seja idêntico, mas ambos falam para suas massas, ambos falam para os seus convertidos. Para quê? Para manter essa polarização que é extremamente necessária. Eu quero mostrar a continuação dessa conversa num ponto aqui. Do Pedro também, a Mara, a gente... Márcia Carioca, né? Se isso ironizando, tipo... O país ganha com isso. Vocês têm que entender que o PSL tem um eleitorado. Nós temos, como o Lula... Mas aí, deputado, me permita agora lhe interromper, porque eu acho que essa é uma questão... Aí eu acho que é uma questão fundamental. Não é o PSL que tem um eleitorado. Ele é presidente, como o senhor mesmo disse, de todos nós. Mesmo daqueles que não votaram nele. Ele não é um parlamentar. Ele é o chefe do Poder Executivo. Ele tem que governar para todos os brasileiros, não apenas para aqueles que votaram nele. Mas o Lula não governava para todos os brasileiros. O Lula sempre governou para o MST, para a CUT, para o MST. Eles são muito semelhantes. Lula não é presidente do Brasil já há pelo menos 8 anos, mais do que isso. Está preso. O presidente hoje do Brasil é Jair Bolsonaro. É dele que a gente está falando. É dele. Você considera eles semelhantes, deputado? Sim. Mas o senhor considera eles semelhantes? Sim, eles são semelhantes nas estratégias políticas. Eles são semelhantes nas suas estratégias políticas. Com certeza, não tem? E o presidente Bolsonaro, ele vai falar para o nosso eleitorado. Quem que é o nosso? Ele está governando para todo o Brasil. Tanto que lá nós temos a reforma da Previdência, temos a reforma tributária, temos o pacote do Moro. Mas quando for entrar na questão ideológica, ele vai falar para o pessoal de direita, para o pessoal cristão, evangélico e católico. Ele vai falar para as forças policiais, ele vai falar para o nosso eleitorado, ele vai falar para o agronegócio. Esse é o nosso público. Então o que acontece? Ele vai para esse embate. Porque esse diálogo não agrada a vocês, mas agrada o nosso eleitorado. Nós temos um eleitorado, nós temos que preservar, né, e nós temos que preservar esse eleitorado que levou o nosso presidente. Nós temos que preservar esse embate. Não, nós temos que preservar o eleitorado. Nós temos que preservar esse embate. Não, nós temos que preservar o nosso eleitorado. Isso é um ato falho, né? Quando você fala, nós temos que preservar esse embate, é porque a mídia precisa continuar mostrando a gente, pra gente mostrar que a gente continua tendo força e dando porrada. Pra quê? Pra manter o nosso eleitorado cativo. Mas isso não é uma novidade do Bolsonaro. A Dilma fazer isso. E essa é uma estratégia política. Isso é uma prática política. Só que ela está indo ao extremo porque a população está permitindo que isso aconteça. Por que esse embate é importante? Eu contestei o Vitor aqui, só que eu contestei errado, porque eu escrevi errado. Eu falei, olha, o Eduardo, ele apenas seguiu a cartilha estratégica, né, que a sua equipe decidiu como sendo o procedimento certo para manter a polarização e o clima bélico entre situação e oposição. Porque essa polarização ela é essencial para matar o diálogo e o discernimento. Essa polarização é essencial para evitar, faltou aqui, para evitar, escrevi errado, para evitar a formação de uma oposição coesa e eficaz. Quando eu digo que assim, essa polarização é importante, porque enquanto a gente está brigando aqui, enquanto você está me chamando de mau caráter, enquanto você está dizendo que eu dou apoio a Cuba e a Venezuela, enquanto você está dizendo tudo isso, a gente está deixando de se unir para apontar para as coisas que são realmente importantes. Por quê? Porque a gente está se distraindo naquilo que o próprio Valdir já disse que é a estratégia do governo para se manter no poder. Foi através dessa estratégia que ele chegou ao poder e é através dessa estratégia que ele está se mantendo.
Só que essas coisas pequenas, elas não são importantes. E quando a gente fica brigando, quando eu questiono um comportamento do Eduardo, e você acha que eu estou lutando contra o governo e que eu estou querendo trazer o governo anterior de volta, aí a gente não conversa. E porque a gente não conversa, a gente não consegue discutir as questões que têm importância real e prática para o futuro do país. Por quê? Porque aí dá a impressão que se você anular o meu discurso, o país vai para frente. E se eu fosse mais radical, eu teria a impressão de que se eu anulasse o seu discurso, o país iria para frente. Ou seja, o cozinheiro não tá bom. Se matar o cozinheiro, o negócio melhora. E não é desse jeito. Não é desse jeito. Se o cozinheiro não está cozinhando bem, a gente precisa descobrir como que ele faz para cozinhar bem e se ele tem condições. E depois, se você realmente vê que o problema é a pessoa e não os procedimentos do restaurante, aí você troca de cozinheiro. Só que aí você tem que ter os procedimentos. Se você não tem os procedimentos, você vai ficar matando cozinheiro toda semana. E você não vai resolver o seu problema. Você não vai resolver esse problema. A gente está deixando de dialogar de questões de importância real. Por quê? Porque a gente fica brigando achando que o problema é o apoio um do outro para o lado errado. E esse é o jogo desses caras aqui. Perceba. Né? Que levou o nosso presidente... O senhor acha normal um presidente da República que só fale com parte dos brasileiros? O Lula fazia isso. Essa indignação, eu acho que ela não é natural. Você acha natural que um presidente que fale somente para parte dos brasileiros? Essa indignação, eu entendo o objetivo dessa pergunta, que vou extrair dele a reação dele, só que é uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que qualquer presidente, qualquer político, ultimamente no mundo todo, depois de Cambridge Analytica, só fala para o seu público porque é o que ele precisa fazer. O Lula, deputado. O Lula fazia isso, o Trump faz isso, todo presidente, todo político faz isso. O senhor acha isso normal? Isso não é uma novidade. Deputado, deixa eu Você governa para... acha isso normal, deputado? Você governa para todos. Ele está governando. Bolsonaro governa para todos. Reduzimos o emprego, os índices de criminalidade, reforma da Previdência graças ao Rodrigo Maia, mais uma proposta levada pelo Guedes, reforma tributária vem aí, pacote anti-Moro. Anti-Moro? Isso é um ato falho, né? Aqui, deputado. É para você colocar aqui no início da matéria, né? A questão do Moro, se o Moro perdeu credibilidade. Moro tem mais credibilidade, mais força do que Bolsonaro. Moro tem mais força do que Bolsonaro. Logo, pacote anti-Moro. Então, assim, até a queda de popularidade do Moro é estratégia, não é consequência da incompetência do ministro. Só que, assim, nessa de tentar manter a sua posição, o Bolsonaro ele queimou o capital político muito precioso. Uma coisa tipo, ele não ter a minha aprovação ou a tua aprovação. Outra coisa é não ter o apoio desses caras. Outra coisa é não ter o Moro e não ter o Valdir agora e não ter a Joyce. E não, entende? A gente vai falar do Moro daqui a pouco, deputado, mas deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Eu, pessoalmente, eu tenho várias restrições ao Lula e sempre deixei isso até publicamente muito claro. Enfim, sabe qual é o problema de tudo isso? Eu morro de medo do PT de volta ao governo, porque o PT ele tem uma máquina de corrupção, de maquinação do Estado, e ele maior do que o interesse dele por corrupção é a inconsequência e a falta de embasamento teórico, político, econômico, político para gerenciar um país. Então, eu morro de medo, por exemplo, de um Boulos falando do tipo, se o governo gastar mais, as pessoas vão ter mais dinheiro, aí elas vão gerar mais dinheiro e elas vão pagar mais imposto, então aí o governo pega esse dinheiro de volta. Quando eu escuto Boulos falando isso, eu quero ter um ataque. Porque o que ele fala, nem ele acredita no que ele fala, mas isso soa como música para os ouvidos de gente que não teve oportunidade de estudar e fala, nossa, mas é isso daí mesmo que eu quero o governo me dando dinheiro. Isso me desespera. Assim, com o Bolsonaro enfraquecendo o governo dele e não conseguindo mais, que agora ele ainda consegue, tomara que ele continue conseguindo. Se ele deixar de conseguir fazer com que as pessoas do Congresso que querem fazer com que determinadas coisas aconteçam, se ele impedir que essas pessoas de fato façam com que essas coisas aconteçam, a gente está lascado no futuro. Por quê? Porque aí vai acontecer o que aconteceu com a Argentina. Então você teve um governo inconsequente, fiscalmente, economicamente falando, que destruiu toda a economia do país. Porque o país estava muito ruim, saiu o PT, saiu o Boulos, saiu o Boulos da Argentina, entrou um outro cara para tentar recuperar, trabalhou errado, mas trabalhou no sentido de recuperar o país, e aí você trabalha com mais seriedade fiscal, você para de pagar academia, para de fazer inglês, para de fazer um monte de coisa, porque você precisa restabelecer as contas, aí a pessoa, os familiares que deixaram de ir na academia, deixaram de comer carne todo fim de semana, deixaram de, falam, não, tá uma bosta, eu gostava de como era antes, e o que eles
eles fizeram? Votaram de novo na Kirchner. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, o governo Bolsonaro dar errado é péssimo para o país. Por quê? Por causa de gente como esse cara aqui. Esse cara, ele é brilhante, mas o que ele fala me faz morrer de medo. Morrer de medo. O que o senhor faria para gerar emprego e renda no Brasil atual? Só acrescento, nesse contexto que a gente está num país quebrado. Primeiro é considerar que o Brasil não está quebrado. Na verdade, nós vivemos dificuldades econômicas, porém são superáveis. Na verdade, há alguns que ideologicamente querem que o Brasil dê errado e dizem o tempo todo que não há saída, porque a única saída que eles imaginam é destruir tudo que foi construído no Brasil nas últimas décadas. Isso, na verdade, não é uma imposição unilateral, falta de alternativa, é uma opção ideológica, é uma preferência. Ideologia, para gerar voto. Aliás, foi dita pelo atual presidente da República no discurso nos Estados Unidos, quando ele disse: eu não vim para construir, eu vim para destruir. Então, há de fato uma perspectiva de que a única saída econômica para o Brasil é vender tudo, privatizar tudo, fechar tudo, desativar serviço público, fazer teto constitucional de gastos, reduzir os gastos em educação e saúde. Esse é um programa. O que eu imagino é que fala muito em confiança dos mercados, que alguém diga, não pode mexer nacionais, 20% do PIB. Veja. Nenhum país mexeu agora para segurar o dólar. Você pode mexer de modo criativo, que alguém diga, não pode mexer nas reservas que sustente Essa investimento privado. parte. Então você precisa fazer duas coisas. Primeiro, pisar no acelerador do investimento público. Aí alguém pergunta, de onde Pisar no acelerador do investimento público. Olha o que esse cara tá falando. virar o dinheiro? Eu pergunto, de onde virar o dinheiro? Vou te responder Não agora. consegue nem fechar as contas, velho. Nós temos 380 bilhões de dólares em reservas internacionais. Alguém Percebe? Ah, Fausto, você está fazendo um recorte injusto, tirando de contexto a fala dele. Basicamente, o que ele está falando é assim, a gente tem que fazer investimento público, porque as obras da Odebrecht são o que dão emprego para o país, é o que esse cara está dizendo. Aí você fala, de onde você vai tirar esse dinheiro? Do plano de previdência. Você não tem aí um plano de previdência privada? Você não tem uma poupança aí da família? Gasta aí. Se você gastar com sabedoria, se você der dinheiro para o Odebrecht, está tudo certo. vai dizer, antes que alguém diga, não pode mexer nas reservas internacionais. Não pode por quê? Mexeu agora para segurar o dólar. Você pode mexer de modo criativo, de modo inteligente. A coisa Por da exemplo, Criativo. habilidade criativa já deu tanto problema para governo de e esquerda. deu muita Fernando. solução disso, também. E governador. deu muita solução também. O termo foi indevidamente estigmatizado. E isso daqui me faz morrer de medo. Isso daqui me faz morrer de medo, porque assim, o que a gente precisa para solucionar o problema das famílias e do país é de austeridade. Precisa sim de capacidade de geração de riqueza. Você não consegue economizar dinheiro se você não fizer dinheiro. Você precisa de uma maneira de fazer dinheiro. Só que aí depois você precisa descobrir como que você economiza também a sua grana. E quando você economiza a sua grana, você tem que pensar em como você vai investir nisso sabiamente. E não dar dinheiro para o investimento público para deixar as pessoas felizes temporariamente se um monte de estádio está sendo construído para não ser usado depois. Percebe? Então, o problema é que assim, a gente sempre vai ficar refém dessas políticas públicas, só que essas políticas públicas elas são tomadas de acordo com interesses das pessoas que estão conduzindo. E se a gente não sabe quais são os nossos, a gente não consegue fazer uma oposição coesa para fazer as nossas demandas. Percebe? Tá, agora eu preciso seguir com alguns pontos aqui. Então, por que as falas do Jair atraem a atenção da mídia? Será que eu respondi? Porque ele sempre precisou da mídia para conseguir visibilidade e notoriedade? Porque ele não teria atenção da mídia se ele estivesse plantando margaridas? Então, o Bolsonaro ele não é perseguido pela mídia, ele usa a mídia para conseguir visibilidade e para conseguir manter o clima bélico que impede que a gente se organize para conseguir o que a gente quer. Depois você tem a politização da mancha de óleo. Cara, eu não sei se eu quero falar sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu tava morrendo de medo dessa mancha de óleo, ela tá vindo de um vazamento de um posto de extração. Então imagina, a Petrobras usa uma puta numa tecnologia, faz um buraco lá, consegue extrair óleo lá de baixo e aí dá um problema no duto. E aí esse óleo ele começa num lugar muito profundo, de pressão muito alta, onde os mergulhadores não conseguem chegar, como aconteceu no Golfo do México aí uns 9 anos atrás. E o negócio começa a jorrar infinitamente, que foi o problema que aconteceu no Golfo. O meu medo era esse. Quando eu descobri que era um problema menor, é claro que você fica triste e chocado pelos peixes, pela população, pelo impacto ambiental, turístico, tudo isso. Mas assim, melhor um navio do que um duto extraindo petróleo do fundo do mar. Sabe? Agora, assim, você acha que o dono do navio ele vai se manifestar? Por exemplo, se você é uma transportadora e você foi pago para pegar óleo da Venezuela e levar para a África e levar para a Ásia, e no meio do caminho o seu navio afunda e o óleo todo mancha, você vai no jornal falar assim, ô pessoal, foi mal, fui eu. Você vai fazer isso?
Não. Se o navio afunda, essa empresa vai ficar quieta, como está quieta até agora. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa ir lá e limpar e ver se não tem nada a ser estancado. Não tem nada a ser estancado. Então, a gente vai lá e limpa. Depois, a gente descobre de onde veio. Para quê? Para impedir que isso aconteça novamente. E depois, a gente manda a conta para quem de fato é dono do navio. É isso que tem que ser feito. E nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Quem está limpando o óleo é a população local no braço. Quem está limpando o óleo é a população local no braço. Então, já é feio por parte do governo não ter ido lá ajudar a limpar e não ter ido procurar quem foi que afundou o navio. Agora, usar isso nessa estratégia aqui... Das estratégias políticas que o presidente tinha quando ele era deputado. Toda semana ele tinha que aparecer com uma notícia que criasse interesse, uma polêmica. Então, E ele continua fazendo isso. E aí, quando você vê um trágico acidente de navio que faz com que todo aquele óleo vaze, o que ele fala? É porque o navio do Greenpeace passou lá nessa semana aí, tá ok? Então, esse negócio de estou sendo atacado, estou sendo perseguido e vocês precisam me defender, por isso vocês precisam ser mais fanáticos da minha palavra e apoiar tudo que eu faço, e aí eu vou lá e entrego um monte de benefícios para os Estados Unidos sem contraparte. Aí tem uma outra parte aqui em que você diz, bom, antes estava... Cadê? Diplomacia boa era antes, certo? Parceiros eram o Irã, a Cuba, a Coreia do Norte e a Venezuela. E aí, talvez eu tenha uma coisa para te ensinar, talvez não, e talvez você não queira. Uma coisa é ideologia, porque ideologia gera voto. Outra coisa é interesse, e interesses geram políticas. O PT, para ser eleito, ele teve que abrir mão de sua ideologia e garantir naquela carta do Lula ao Brasil que ele continuaria com responsabilidade fiscal, que ele continuaria com as medidas que estavam sendo tomadas, que ele daria seguimento à política que estava vindo antes. Então, o PT que foi eleito não foi o PT que fazia propaganda. Né, que fazia propaganda. Então, ideologicamente, porque eles têm muitos seguidores, eles têm que fazer discursos que enalteçam Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Isso ideologicamente, porque a ideologia gera votos. Mas o interesse nunca foi nesses países. O Brasil nunca teve interesse comercial com Cuba, nunca teve interesse comercial com Coreia do Norte. Entende? E aí, assim, quando você fala que o PT ele defendia a Venezuela, ele defendia ideologicamente, porque durante todo o governo do PT, quem foram os nossos parceiros comerciais? Argentina, Estados Unidos e China, cada vez mais. Então, uma coisa é o discurso, é a ideologia que gera o voto, outra coisa é o interesse, e os interesses sempre foram esses. Então, da mesma forma que tudo que o Bolsonaro ele diz é só para causar firula, e não é sequer aquilo que ele de fato pensa, porque eu duvido que ele de fato queira que as pessoas caguem um dia sim, um dia não. É claro, eu estou sendo sarcástico, estou pegando aquilo que ele fala para fazer firula não tem nada a ver com o que acontece de fato, com o que é de fato importante. E o que é de fato importante é que os países eles tenham acordos e que tenham regras a seguir que viabilizem as pessoas que têm dinheiro de verdade continuarem fazendo comércio entre si. Então, as regras precisam estar de acordo para que os agricultores brasileiros continuem conseguindo vender grãos para a China, por exemplo. E todo o resto, se a outra lá, a loirinha do PT, ela quer ir para Cuba para bater palma pro cara, se ela quer ir para Venezuela bater palma pro cara, isso daí é discurso ideológico. Porque na prática nada está sendo feito no sentido de aliança entre esses países comerciais dessa forma. Então, assim, eu acho meio raso você falar assim que o fato de eu estar atacando um ponto significa que eu queria que o Brasil virasse Venezuela. Eu acho que isso é repetição de um discurso que é ativado por gatilho. Aí. Eu acho que isso é o que eu chamo de latir, entende? E quanto a Dilma ser inteligente, eu coloquei esse Roda Viva aqui para vocês. Ao câmbio, que se reduziu de 22% para 2,2%, uma dívida pública, títulos, uma dívida pública que estava pré-fixada em torno de 28, 27, 28, que hoje também está em 2,2%. Então, eu acho que o governo, necessariamente, você pode apontar defeitos e pode apontar também virtudes. Eu acho que o nosso governo tem uma virtude básica, ter sido capaz de combinar crescimento econômico e distribuição de bens. Eu acho que tem. Então, assim, a Dilma ela não conseguiria aguentar uma sabatina de 1h15 dessa bancada aqui sem articulação. E na época em que ela era uma mera ministra da Casa Civil, como se fosse pouca coisa. Quando ela foi ministra da Casa Civil, ela era uma pessoa extremamente articulada. E por que de repente ela virou aquela avó alienada, loucona,
cheia de chá de cogumelo, querendo saudar a mandioca, porque da mesma forma que o Valdir disse, tem que entender que a gente fala para o nosso eleitorado, a Dilma também falava para o eleitorado dela, e o eleitorado dela eram aquelas pessoas que não estudaram, que não tinham, e isso não é defeito, tá, gente? Isso é falta de oportunidade. São aquelas pessoas que não estudaram, que não tinham cognição, e que não entendiam o que ela falava, e se ela falasse nesse tom, se ela falasse dessa forma, se ela falasse com esse vocabulário, para as donas de casa que estavam assistindo, para as viúvas, para as mães de família, se ela falasse para esse povo com esse vocabulário dela, ela nunca geraria empatia. Ela nunca geraria empatia. Então, quando ela levava porrada por não falar nada com nada e não fazer sentido em nada do que ela dizia, e ficar falando durante 1 hora para dizer que ninguém ia ganhar, ninguém ia perder, todo mundo ia perder porque todo mundo ia ganhar, quando ela falava isso, ela conseguia uma identificação muito grande através de raporte com grande parte da população. Então, ela estava fazendo exatamente o mesmo jogo do Jair. Quando eu digo que a fala dos dois é muito parecida, não é porque eles falam a mesma coisa em teoria, é porque eles fazem uso da mesma estratégia e a gente tem caído nas duas. Esse é o ponto que eu quero que você entenda. Ou não, você não precisa entender. Bom, já falei demais. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no discurso desse cara aqui, porque ele pode ser alguém que pode concentrar toda a esquerda e o antibolsonarismo ao redor dele. Então tem que ver o que ele seria capaz de fazer com o país e se nós não faremos, não repetiremos a história da Argentina, de nos frustrarmos extremamente com o governo do Bolsonaro e, por fim, devolver o poder na mão das pessoas que estavam antes, como se assim, o fato de um lado ser ruim fizesse com que o outro se tornasse bom. Nunca foi assim, nunca vai ser. Perfeito.